Boa noite, igreja. Graça e paz para todos. Só fazer uma perguntinha para os irmãos do grupo, da igreja. Todos estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Só me respondam só, para ver se o microfone está na posição boa, se todos podem me ouvir perfeitamente. Guardar mais alguns minutinhos. Aqueles que não se conectaram possam se conectar conosco nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Graça e paz para todos. Eu louvo a Deus mais uma noite por essa oportunidade, por esse momento de estarmos, reunidos, não em corpo presente, mas através da internet, essa grande ferramenta, que nós, nesse período, de dificuldade, nós podemos usufruir, dela. E ela tem assim nos ajudado, tem beneficiado muito a igreja, E graças a Deus por isso. E eu desde já agradeço primeiramente a Deus e aos irmãos amados que têm tido paciência comigo, Têm tido paciência com o estudo desse livro. Tem nos ajudado, aos meus pastores, que têm confiado a mim esse grandioso dever, que como eu sempre digo, quando vamos falar da palavra de Deus é algo muito, muito sério, é algo que devemos ter um temor, um tremor, porque estamos falando acerca de um Deus santo, e falando sobre vida ou morte, vida e morte, e também falando sobre salvação, sobre eternidade. Então é um assunto que devemos levar muito a sério, Devemos ter o maior cuidado quando falamos acerca das Escrituras, e acerca da Palavra de Deus. E eu agradeço a Deus,
pela oportunidade, pelo momento, pela graça que o Senhor tem me dado, pela misericórdia que o Senhor tem tido, né, de mim, e assim me beneficiado, né, em poder falar do reino dos céus, em poder falar acerca das coisas de Deus, irmãos. E como isso é maravilhoso, né? E como isso é bom. E eu sou grato a Deus por isso. Desde então, hoje nós daremos continuidade, né, ao livro de Isaías. Daremos continuidade ao capítulo, quer dizer, daremos início, né, ao capítulo 42. Nós, pela graça de Deus, quarta-feira passada, conseguimos terminar, né, o capítulo 41. E vamos adentrar agora nessa noite ao capítulo 42. Falar acerca do servo, né? Vamos falar acerca do servo de Deus. Então, desde então, eu peço aos irmãos que incline a sua cabeça nessa noite e vamos orar ao Senhor, para que assim o Senhor possa nos abençoar nessa noite e nos elucidar, né, acerca da sua palavra. Oremos nessa noite. Bendito Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade. Graças eu te dou, a Deus, por este momento, ao qual o Senhor assim nos concede. Por tua graça maravilhosa, Deus, por tua mão, Senhor, que nos alcançou. Pela tua bondade e misericórdia, Senhor, que assim nos concedeu através da cruz de Cristo, Senhor. E como nós somos gratos ao Senhor, por tamanho amor assim, Senhor, é derramado por pecadores, ó Pai, por homens, ó Pai, que não merecem, por homens, ó Pai, cujo único fim é pecar e pecar e pecar. Mas o Senhor, ó Deus, por tua grandeza e pelo teu amor assim, aprove enviar o seu Filho amado, Senhor, no momento oportuno, no momento certo, Senhor, ao qual, Senhor, esteve sobre essa terra e passou, Senhor, sofreu tudo aquilo, Senhor, ao qual nós também sofremos, ó Pai. E a tua palavra nos diz, Senhor, que em tudo, Senhor, ele não pecou. E que através, ó Pai, desse grande feito, ao qual o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e venceu o pecado e a morte, e foi crucificado, Senhor. E a tua palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E agora, Pai, se assenta à destra do Deus Pai, para interceder por cada um de nós, Senhor. E a tua palavra diz, ó Pai, que todo aquele que nele crê mediante o arrependimento recebe também a salvação através deste grande feito, através da cruz de Cristo. E como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos amou, que o Senhor enviou o teu Filho amado, que o Senhor, ó Pai, olhou, Senhor, para míseros pecadores, ó Pai, e os amou, Senhor. E louvado seja o teu nome nesta noite, porque, Senhor, eu também sou participante desse amor. Mesmo não merecendo, Senhor, eu posso participar desse grande feito, Senhor. E aqui eu estou nesta noite, Pai, não para falar de mim, não para falar das minhas coisas, mas sim para falar sobre as coisas do céu, as coisas concernentes ao teu reino, Senhor. Ó Deus, para falar da tua santa palavra, Senhor, da tua santa escritura, Senhor, ao qual o Senhor assim nos concedeu, nos deixou, Senhor, para que assim pudéssemos aprender e saber e conhecer ao Senhor, ao seu Filho amado, conhecer, ó Pai, o seu reino através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, isso é demonstração de amor. O Senhor, ó Pai, assim nos ensinando e nos conduzindo através da sua palavra, Senhor. O Senhor deixou, ó Pai, todo o caminho trilhado para a tua igreja, para o teu povo, para todo aquele que crê no Senhor, ó Pai. O Senhor assim os direciona pela tua palavra, Senhor.
E a tua palavra, Senhor, tem o poder de salvar, de libertar, de guiar, ó Senhor, e de levar ao céu. E como é bom, Senhor, estar aqui nesta noite. Ó Deus, eu lhe peço nesta noite que o Senhor, ó Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, nesta noite, ó Pai, traga-nos o entendimento da Tua palavra, o entendimento da Tua verdade, ó Deus. Ó Deus, eu sei que não é nada por mim, mas tudo é pelo Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor engrandeça e que o homem nesta noite diminua, Senhor. Que Teu Espírito, ó Pai, nesta noite tome conta, Senhor, deste ensino. Tome conta, Senhor, da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar, Senhor, através, ó Pai, deste que aqui está, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor por cada um desses, Senhor, que nesta noite também, ó Deus, aqui conosco o Senhor participa através, ó Pai, da internet, através, ó Pai, desta ferramenta, Senhor, ao qual o Senhor tem sido de muita importância, Senhor, nesses dias para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que tem sido, Senhor, de grande validade, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, pelas dificuldades a quais, ó Senhor, este mundo está passando, Senhor. E eu peço ao Senhor nesta noite, abençoe meus irmãos, abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, que irá ver, ó Pai, este vídeo, que terá a oportunidade, ó Deus, de participar desse vídeo, de estar contribuindo, de estar ouvindo, Senhor, acerca do Teu reino, acerca de salvação, acerca de eternidade, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que assim os abençoe, que assim, ó Pai, o Senhor abra o entendimento e o coração, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite possa adentrar os lares, possa adentrar, ó Deus, os corações, que a Tua palavra nesta noite, ó Pai, possa assim cumprir, Senhor, a qual ela assim foi, ó Pai, ministrada, a qual ela foi ensinada, ao qual ela foi assim ortogada e trazida, Senhor, a esta terra. Ó Deus, através dos Seus apóstolos, através dos profetas, através dos escritores da Sua palavra, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, Senhor, produza grandes feitos àqueles que ouvirem, acerca de todos aqueles, ó Pai, que abrirem o coração nesta noite, que abrirem o ouvido nesta noite, ó Pai, que a Tua palavra nesta noite possa produzir, ó Deus, conhecimento, possa produzir salvação, Senhor, possa sim, ó Pai, levar o Teu povo ao arrependimento, Senhor, ao conhecimento e levá-los, ó Pai, a entender a necessidade, Senhor, que o homem tem de Deus, a necessidade que o homem tem de Cristo, a necessidade que o homem tem do Santo Espírito do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Que nesta noite, ó Pai, o Teu povo, Senhor, que se reúne, Senhor, possa glorificá-lo, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Faça a Tua obra sobre os corações, ó Pai, nesta noite. Nesta noite, ó Pai, visite, Senhor, aqueles que estão caídos e os coloque em pé, Senhor. Nesta noite, ó Pai, visite os enfermos, ó Pai. Visite a cada leito de hospital, Senhor. Visite, Senhor, os países, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, com esta pandemia, ó Deus, e usa da Tua imensa misericórdia, Pai, fazendo com que eles saibam e conheçam ao Senhor, ó Pai, e saiba que tudo, Senhor, nesta terra está sob o Teu controle, está sobre a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, faça a Tua obra, Senhor, em mim, faça a Tua obra no meu lar, no lar dos meus irmãos, ó Pai. Faça, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, assim, dar continuidade, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na igreja, aquilo que o Senhor tem feito sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor, que está conosco congregando, e sobre aqueles, ó Pai, que têm visto esses vídeos, têm visto, Pai, essas ministrações, ó Pai. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que os guarde, Senhor, que os leve, Senhor, ao conhecimento da Tua verdade, ó Pai. Fale conosco nesta noite, Pai. Ó Pai, que o Senhor nesta noite abra o nosso coração, Senhor, que nós possamos, ó Pai, provar da Tua glória, provar, ó Deus, da Tua vontade, do Teu querer, ó Pai, e que nesta noite, Pai, tudo seja feito, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor, e fale conosco. Em nome de Jesus Cristo eu peço e Te agradeço, Senhor. Amém, ó Deus.
Louvado seja o Senhor nesta noite, né, irmãos? Todos estão me ouvindo bem, irmãos? Então vamos dar início, né, ao capítulo de número 42. E como eu disse aos irmãos a semana passada, nós vamos nos aprender um pouco nos 4 primeiros versículos, que fala acerca do servo, né, irmão? Que fala acerca do servo de Deus, acerca do verdadeiro servo. Aqui essas linhas, esses versículos irão falar, né, prontamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também ele tem muito a nos ensinar, né, acerca de ser servo, do servo que agrada a Deus, do servo do servo que agrada aos olhos do Senhor, aquele que chama a atenção do Senhor. E o Senhor deixa bem claro na tua palavra, né? O principal de tudo é a obediência ao Senhor, é a obediência à sua palavra. É uma das principais formas, né? Das principais maneiras que um cristão precisa viver nessa terra, né? Em obediência. E o Senhor assim nos mostra, né? Através da sua palavra, através desses versículos de Isaías, nos traz o conhecimento do teu servo. Um servo que agrada a Deus, como nós podemos ver, né, como nós vimos a semana passada, no capítulo de número 41, né, nós vimos os versos finais do capítulo 41, e o Senhor assim chamou a atenção, né? O Senhor, ele diz no capítulo 41, no verso de número 26, né? Ele diz assim: quem anunciou isso desde o princípio, para que saibamos, ou interiormente, para que digamos, ele estava certo? Não há quem proclame, não há quem manifeste, nem quem ouça as vossas palavras. O Senhor é bem claro, ele diz que não há ninguém, não há um ser na face da terra que consiga cumprir a vontade de Deus, que consiga assim fazer a vontade do Senhor. Mas ele diz no versículo de número 27, né, do capítulo 41. Eu sou o que desde o princípio disse a Sião: eis, vede o que está acontecendo. A Jerusalém, pois, eu darei um mensageiro de boas novas. Aí então o Senhor faz uma promessa a Jerusalém. Ele diz: a Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Ele começa dizendo que no verso anterior que não há ninguém, que não tem ninguém que consiga cumprir a vontade de Deus, que consiga fazer a vontade de Deus. Mas ele diz: a Jerusalém darei o quê? Um mensageiro de boas novas. E quais são essas boas novas? São as boas novas de salvação, boas novas do Evangelho. Então, no capítulo 41 do livro de Isaías, o Senhor assim nos traz essa definição, esse entendimento, dizendo que não havia ninguém, não havia um homem. E nós, se acompanharmos a palavra de Deus, nós vemos que ninguém conseguiu cumprir a vontade de Deus, ninguém pôde cumprir a vontade de Deus. O próprio Deus diz: não há ninguém, não há um sequer que faça a minha vontade. O Senhor chama a atenção, dizendo que o homem não pode fazer a vontade do Senhor. O homem é pecador. O livro de Romanos diz que o homem é pecador. O livro de Romanos chama a atenção, dizendo que não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. O homem por si próprio não pode fazer nada, o homem não consegue, porque o homem é pecador desde o ventre.
Então o Senhor no livro de Isaías, através das profecias de Isaías, ele nos dá esse entendimento, ele traz, ele diz, não há ninguém, não há um sequer. O Senhor disse que olhou e não viu ninguém. Só que assim ele promete a Israel, o mensageiro de boas novas. Ele faz uma promessa a Israel, ao seu povo, através da profecia de Isaías. E nós sabemos que o quê? Que Deus soberanamente, né, governa, enviou o seu servo Jesus para estabelecer o seu reino para sempre. E veja bem, seria difícil para Judá pensar em tal promessa devido às ameaças do exílio. No entanto, as promessas de Deus nunca falham. Então o entendimento que nós temos aqui é que as profecias diziam acerca do exílio, que Judá, que Israel iria para o exílio. Então é o Senhor profetizando através de Isaías aquilo que viria a acontecer. O Senhor revelando ao teu povo aquilo que viria a acontecer. Mas a bondade do Senhor, o amor do Senhor é tão grandioso com a humanidade, com o ser humano, que ele diz que para aquele que é dele, para aquele que são deles, ele enviaria um mensageiro de boas novas. Porque olhando para o homem, ele viu que não havia ninguém. Não tinha um sequer que pudesse. Mas ele enviaria o mensageiro de boas obras. Ele garante o quê? Ele garante a promessa aqui no livro de Isaías para Israel. E é da mesma forma, é a promessa que o Senhor garante à igreja. É a mesma promessa ao qual o Senhor traz à igreja. A promessa de salvação, de eternidade. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nesse livro de Isaías, o capítulo de 42, nós vamos falar do servo de Deus. Nós vamos falar especificamente de Cristo. Apesar de não mencionar, mas nos traz essa certeza, é o mensageiro, é o servo, o verdadeiro servo, o fiel, aquele que sobressairia, né, a todas as dificuldades, que venceria, o que venceu, como a palavra assim nos revela, o pecado, a morte. Então aqui especificamente vai se tratar de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então desde já nós vamos dar início ao capítulo de número 42, depois de observar no capítulo de 41, que Deus disse que não havia ninguém, não havia um, mas Ele enviaria para Jerusalém o teu servo. Como nós entendemos, Jesus Cristo. Vamos dar início, irmãos, ao capítulo de número 42. Nós vamos ler os 4 primeiros versos, e dentro desses 4 primeiros versos nós vamos explanar alguns entendimentos aos quais eu fiz questão de anotar aqui. Diz assim: Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará, ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará bater, até que estabeleça a justiça da terra. Em sua lei, até as mais longínquas, diminutas ilhas depositarão sua esperança. Então o verso de número 4 ele já traz uma grande alegria, dizendo o quê? Que até os lugares mais distantes, os lugares mais longínquos, contemplarão o quê? Se disponibilizarão, né? Se disponibilizarão, terão a disponibilidade da palavra de Deus, da promessa. Então o evangelho, irmão, ele vai alcançar todas as nações,
toda língua, toda crença, todas as nações. O Evangelho vai chegar. O Evangelho vai ser pregado por todo mundo. Porque o versículo número 4 diz que todas as nações depositarão a sua esperança em quem? No servo e Salvador, Jesus Cristo, irmão. Então como é bom ter essa esperança, como é bom crer desta forma. E dentro desses 4 versículos, nós vamos explanar algumas coisas, algumas anotações, alguns estudos que eu disponibilizei, que eu peguei, né, que eu vi assim, achei interessante anotar. Então dentro desses 4 versículos, nós vamos explanar algumas coisas que nos trará o entendimento de todo o capítulo de número 42, dentro desses 4 versículos. O cumprimento da promessa, a alegria da salvação, a promessa de Deus que todas as nações, todas as línguas serão alcançadas, todas as raças serão alcançadas pelo Evangelho. E esse capítulo 42 nos traz essa grande informação, nos traz esse grande entendimento, né? E o verso de número 1, eu peguei uma tradução, né, um pouco mais comum, que a minha é King James, né? Então eu peguei uma tradução, anotei aqui uma tradução que é um pouco mais conhecida, né? Tem um pouco mais, talvez as pessoas tenham um pouco mais de acesso, um pouco mais de... gostam mais, né? É um tipo de Bíblia que tem uma tradução que a maioria das pessoas gostam, ou tem, né? E nessa tradução diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Veja bem, o Senhor Deus se identifica com o servo. O meu servo, este servo, é designado por Deus, escolhido por Deus e sustentado por Deus. Então um dos principais entendimentos que nós temos que compreender aqui é que o servo, ele deposita sua confiança em Deus. Ele crê em Deus acima de todas as coisas. E ele deposita toda a sua esperança. O homem escolhido, ele deposita toda a sua fé em Deus. Ele é sustentado por Deus. Então, tudo, a maneira que ele vive, a maneira que ele anda, tudo nele é sustentado por Deus. Tudo nele glorifica a Deus. É por isso que a palavra diz, o mandamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas. Por causa disso. Porque o servo verdadeiro, ele deposita toda a sua confiança em Deus. Ele deposita, ele acredita de tal maneira que tudo o que ele tem, tudo o que ele é depositado em Deus. Então esse é o servo que agrada a Deus. Esse é o servo verdadeiro. Veja bem, ele é escolhido por Deus e sustentado por Deus. Então o homem que é escolhido por Deus, ele tem que ter essa certeza, uma das grandes certezas, que ele é sustentado por Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, nós temos que entender que diante dessa situação, diante desse problema ao qual o mundo tem vivido, ao qual o mundo tem passado, que nós sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus, irmãos, eu não me canso de dizer isso, eu vou dizer sempre isso, tudo está debaixo do controle de Deus. Mas o servo, o escolhido de Deus, ou escolhido por Deus, ele vai depositar sua confiança em Deus. Ele vai crer e vai deixar ser sustentado por Deus. Porque da mesma forma que nós temos a esperança que essa situação vai melhorar, da mesma forma que nós temos essa esperança, talvez ela não melhore, talvez ela piore. E a tendência, segundo as Escrituras, é piorar. Mas ela pode piorar. Então é nesse momento, debaixo dessa situação, é debaixo desse cenário que Deus, ele vai ver quem é servo e quem não é.
É debaixo de um cenário, é debaixo da dificuldade. É por isso que nós dizemos que o deserto é escola de profeta, é escola de servo de Deus, é em meio ao deserto que se vê, que se faz um obreiro, se faz um homem de Deus em meio à dificuldade. E nós vemos que esse evangelho que tem sido pregado de prosperidade, de o homem sempre comendo o melhor dessa terra, ou só vitória, onde o homem não passa dificuldade, onde o homem não passa sofrimento, onde o homem, o verdadeiro homem de Deus, ou mulher de Deus, ela é abençoada, ela possui bens, ela possui um bom trabalho, ela não tem dificuldade. Isso é o que o Evangelho nos dias de hoje tem mostrado, que seria um servo ou uma serva de Deus, mas nós vemos que a palavra de Deus é totalmente o oposto, porque o deserto é a escola de profeta. Moisés esteve no deserto para depois ser convocado por Deus, então ele passou pelo deserto. Todos os apóstolos passaram por dificuldade, todos os homens de Deus passaram dificuldade, todos os profetas de Deus passaram dificuldade. Nós acompanhamos no livro de Isaías. Isaías, ele pregou o evangelho anos, caminhando nu pelas ruas, mostrando a sua vergonha para demonstrar ao povo de Israel a vergonha que eles estavam fazendo Deus passar, para ver se eles se compreendiam o quão vergonhoso era o que eles estavam fazendo com o seu Deus e com o seu Senhor. Então, o Evangelho te chama para ser provado, para ser testado. O homem de Deus e a mulher de Deus será provada, será testado, para realmente saber se a confiança dele está no Senhor, se realmente ele foi chamado por Deus. Porque aquele que tem chamado de Deus, irmão, ele vai suportar, ele vai vencer, ele vai chegar até o fim. Por quê? Porque é Deus que o sustenta, ele foi chamado por Deus, então a sua confiança está no Senhor. E foi desta forma com Jesus Cristo. E foi dessa forma com o nosso Senhor, com esse servo ao qual nós falamos aqui. Mas eu abri um parênteses para a gente compreender isso, entender o que é o verdadeiro servo. É depositar a sua confiança, a sua esperança no Senhor. E nós vemos que o Senhor Jesus, através das Escrituras, ele demonstra isso, a confiança dele em Deus. Paulo, ele chama a igreja, ele chama o povo de Deus a ser imitador dele, assim como ele é imitador de Cristo. Então, uma das coisas a qual o Evangelho nos chama é para imitar a Cristo, é para ser um servo. E de que maneira? Um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, depositando a confiança em Deus. Então, nos dias atuais, irmão, isso aqui nos é de grande serventia, porque é dentro das dificuldades, é dentro da luta do dia a dia, é dentro das dificuldades as quais o mundo está nos trazendo, que nós vamos saber quem é e quem não é. É por isso que eu digo que o Evangelho, ele precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado na sua essência. Porque os irmãos acham que os apóstolos, eles lutavam muito para ensinar a igreja. Eles davam muita ênfase, muita atenção ao ensino da palavra de Deus. Paulo se preocupou com... Paulo, dentre eles, era um dos que mais se preocupava. E os demais apóstolos se preocupavam. Pedro se preocupava, Tiago se preocupava, Judas se preocupou. Então todos os evangelhos teve essa preocupação. Jesus se preocupou. Porque em preparar o teu povo, os servos de Deus, para o quê? Para as dificuldades. Para aquilo que o Evangelho ia nos proporcionar. E é isso que nós vemos. É por isso que esse Evangelho que tem sido pregado, ele cai por terra. Quando o verdadeiro Evangelho é exposto, quando a palavra de Deus é exposta, esse Evangelho ele cai por terra. Por que ele cai por terra, irmão? Porque
o deserto é a escola de profeta. O verdadeiro homem de Deus, ele vai aprender e vai viver de uma forma em que Deus seja soberano, em que Deus o sustente. Porque foi Deus que o chamou. E é isso que Deus, esse é o principal objetivo de Deus na vida dos seus. Esse é o principal objetivo de Deus na vida da sua igreja, na vida dos seus profetas, na vida dos seus pregadores, na vida do homem e da mulher de Deus. Esse é o principal objetivo, e esse era o principal objetivo de Deus com Israel. Deus, ele não queria que Israel buscasse em outros deuses ou em outras formas, mas Deus, ele queria que Israel buscasse nele, confiasse nele. Então essa é a principal preocupação de Deus, esse é o principal ensino dentro da palavra de Deus. É que o homem aprenda a confiar no seu Deus, o homem que é servo, o homem que é chamado por Deus, aquele que é cometido de arrependimento, aquele que tem o conhecimento do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, ele deposita sua confiança, ele crê em Deus. É por isso que, mediante a situação a qual nós estamos, nós temos que confiar em Deus, crer em Deus e saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Então o servo de Deus, ele vai aprender a viver dessa maneira. Então é por isso que o Senhor, ele diz, esse servo é designado por Deus, escolhido por Deus e sustentado por Deus. Veja bem, irmão, a igreja é de Deus, ela é sustentada por Deus. Os homens e mulheres de Deus são sustentados por Deus. É necessário que a humanidade, é necessário que os cristãos, nesses dias de dificuldade, eles aprendam a confiar no Senhor. Sim, a esperança é que melhore, sim, mas também a tendência é piorar. E piorando, o homem e a mulher de Deus vai aprender e vai compreender que ele tem que depositar a sua confiança no Senhor. Que a sua confiança está em Deus. Então esse é um dos principais entendimentos desse primeiro versículo. E o Senhor, ele chama atenção porque ele traz o nosso conhecimento, e eu separei algo aqui que diz assim, a quem sustenho. Ele é bem claro, eis o meu servo, a quem sustenho. Quer dizer, Deus chamou e é Deus que sustenta. Deus vai sustentar o ungido, ou o seu servo, de tal forma que colocará toda a carga sobre ele, como mestres geralmente fazem com os seus servos fiéis. É uma prova de fidelidade extraordinária que Deus, o Pai, vai entregar tudo a ele e vai colocar na sua mão o seu próprio poder e autoridade. Aí aqui nós vemos que Deus fala especificamente de Jesus Cristo e colocou sobre ele todos os nossos pecados e colocou sobre ele todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi posto sobre ele. E por suas pisaduras ou pelo sofrimento de Cristo, nós somos sarados. Isaías chama atenção a isso. Então Deus, ele coloca tudo sobre o teu servo, sobre Cristo. E nós vemos que é um chamado ao sofrimento. Há uma dificuldade. Por quê? Porque o Senhor, ele vai provar o seu servo. É por isso que eu digo que o evangelho que tem sido pregado, ele é muito fraco. Porque o Senhor, ele vai provar o seu servo, ele vai provar. Paulo diz assim, ó, milita comigo as aflições do justo. Quer dizer, o justo sofre. Aquele que busca ser justo. Não que nós possamos alcançar a justiça, mas nós cremos naquele que é justo. E assim, crendo naquele que é justo, nós somos justificados por ele. E sendo justificados por ele, nós temos que também procurar praticar a justiça. Então Paulo diz, sofra comigo as aflições do justo. Ele diz que todo aquele que procura fazer a justiça sobre essa terra, ou viver de forma justa sobre essa terra, ele sofrerá, ele padecerá sofrimento. Ele sofrerá, mas por que ele vai sofrer? Para que ele deposite a sua confiança em Deus.
para que ele creia em Deus. É um dos motivos que Deus ele chama a atenção de Israel. Por causa disso, para que Israel aprenda a depositar a sua confiança em Deus. E veja bem aqui em Cristo, que é o servo ao qual nós estamos mencionando aqui, diz o quê? O Pai vai entregar tudo a ele e vai colocar na sua mão o seu próprio poder e autoridade. Então Deus coloca tudo sobre ele, o sofrimento, o poder e a autoridade. Então Deus ele deposita toda a sua confiança nesse servo. E quem é esse servo? É Cristo Jesus. Nós podemos abrir lá em João 13:3. João 13, verso de número 3. Diz assim: e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Então ele compreendia e entendia que Deus estava colocando tudo sobre ele. Mas vamos trazer um entendimento mais simples. Deus havia colocado tudo sobre ele, só que ele sabia que ele veio de Deus, ele compreendia. O principal dessa passagem é que Jesus compreendia. Ele sabia, como disse João, para o que veio. Ele sabia que ele havia sido enviado por Deus e ele sabia que voltaria para Deus. Então ele tinha uma certeza. Então Jesus, ele sabia que ele veio para sofrer. Ele veio para padecer sofrimento. E esse foi o recado que ele deixou bem claro aos seus discípulos. Que ele havia vindo o quê? Para sofrer. Para ser crucificado. Só que Jesus ele tinha esse entendimento. Ele sabia que ele viria, que o Pai o enviou, que deu autoridade, deu poder, e que ele sabia que voltaria para o Pai. Esse é um dos principais chamados do homem de Deus. Ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que ele vai padecer dificuldade, ele sabe que ele vai padecer sofrimento, que ele será aprovado, que ele será testado. Mas a maior alegria do homem e da mulher de Deus é saber que o quê? Que todo esse sofrimento terminará na glória de Deus. Porque, irmão, vence aquele que chega até o fim, que passa tudo isso. Então é para ter uma certeza que o sofrimento virá, que as dificuldades virá, mas aquele que permanecer até o fim. O homem e a mulher de Deus, a igreja de Deus tem que saber o porquê está nessa terra. Nós somos chamados nessa terra por Deus. Para quê? Para proclamar o Evangelho. Para proclamar as verdades, para pregar o Evangelho de Deus. Para padecer sofrimento. Mas a maior alegria do povo de Deus, a maior alegria do homem de Deus está em Cristo. Por quê? Porque ele venceu. E a promessa dele é verdadeira. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a maior alegria da igreja, depois de toda a tribulação, depois de todo o sofrimento, é saber que adentrará na glória e encontrará com o seu Senhor face a face. E o verá da forma que ele é, irmãos. Isso é Evangelho. Então Deus aqui no versículo de número de Isaías diz o quê? Que ele sustenta. Isso é a maior confiança. Isso é a maior alegria do homem, da mulher de Deus. Saiba que as dificuldades vêm, o sofrimento vem, mas Deus sustenta. Deus sustenta a tua obra, Deus sustenta o teu servo. Sabe por quê, irmão? Porque foi Ele que chamou. Porque é Ele que chama para a obra. Ele tem os seus escolhidos, Ele tem os seus chamados. E Ele que sustenta. Então quando Ele chama, saiba você, se você é chamado verdadeiramente por Deus, crê no Senhor, confia no Senhor, e tudo Ele fará. Ele chama para confiança. Cristo confiou em Deus acima de tudo.
Ele confiou na obra de Deus, ele confiou, ele cumpriu a obra de Deus. Ele creu dessa forma, ele acreditou dessa forma, ele confiou dessa forma. E ele chama também a igreja para confiar dessa forma. Eu digo para você, irmãos, que em meio a essas dificuldades que ainda está iniciando, ou em meio às dificuldades da vida, as quais nós temos passado e faz parte com que passemos, saiba, irmãos, se você não sabia até agora, que Deus sustenta. Saiba, irmão, que Deus cuida. Se foi Deus que realmente chamou, Ele cuida, a obra é dele. Foi Ele que chamou para a obra, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, irmãos. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Tem a vitória garantida. Se você não sabia disso, irmão, né, eu chamo você ao arrependimento. Se você não cria dessa forma, se você não via dessa forma, eu chamo você nessa noite ao arrependimento, a crer nesse Deus, porque Ele é fiel. É Ele que sustenta. É por isso que Ele deixou a sua palavra, é por isso que Ele fez questão de enviar a Jesus Cristo, porque não havia um homem sequer, não havia um justo, não havia ninguém. Ele enviou o seu servo para quê? Para boas novas do que de salvação. Ele enviou o seu servo para que cumprisse aquilo que eu e você não podíamos cumprir. Aquilo que eu e você não podemos cumprir ainda. Mas se cremos verdadeiramente nesse Cristo e nos arrependemos e viver de forma a ser sustentado por Deus, crendo na sua palavra, na sua verdade, fazendo a sua vontade na face desta terra, Ele sustenta, Ele cuida. Em meio às dificuldades, Ele cuida, Ele olha, Ele zela pelos seus. E essa mensagem que Ele traz a Israel, apesar da nação de Israel estar o quê? Adorando ídolos, só que era o povo de Deus. E Deus envia as dificuldades, Deus envia Babilônia, Deus envia a Síria, e depois Deus envia os Medos e Persa, mas Deus fala para eles, calma, crê em mim. Ele diz, tenha tranquilidade, eu sustento vocês pela destra da minha mão. Deus, Ele pede somente uma coisa, em meio à dificuldade, igreja, em meio à dificuldade, povo de Deus, crê em Deus, crê em Jesus, crê no Evangelho, crê na obra de Cristo. E Deus, Ele chama a atenção, Ele diz o quê? Eu sustento o meu servo, a quem sustenho. A palavra, irmão, suster significa agarrar, segurar com firmeza. Quer dizer, a promessa de Deus é que Ele segura você. Ele diz, eu te sustento pela destra da minha mão, Ele disse no capítulo 41. Apesar das dificuldades, apesar daquilo que virá, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, irmão, que virá sobre essa terra, pode ser que não seja de uma forma física, mas nós já temos visto essa perseguição de uma forma intelectual. Porque tirando o conhecimento do homem, tirando a palavra de Deus, invertendo o Evangelho, pregando o Evangelho de uma forma que não leva o homem ao arrependimento, que não leva o homem a Deus. Isso é uma forma de perseguição, irmão. Tirando o conhecimento. Então Deus chama o quê? A confiança, a proclamar a sua vontade, a fazer a sua vontade, porque Ele sustenta, Ele segura com firmeza. Da mesma forma, do Salmo 16. Salmo 16, 5. Deus fala o quê? Que Ele sustenta o Messias. Aqui Ele está falando de Cristo. Salmo 16. O verso de número 5. Senhor, Tu és a minha parte na herança, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro ou o meu sustento. Então Deus, através do salmista, Ele também prova a sua fidelidade. E Deus é tão bom, irmão, que Ele deixou a sua palavra para nós. Ele deixou o seu Evangelho. Ele deixou o conhecimento da tua palavra.
Para que o quê? Para que o teu povo, para que a tua igreja confie nele, se sustente nele. E aqui ele fala que o escolhido dele o quê? Ele é quem sustenta. Ele diz, o meu escolhido a quem eu sustenho. E mais ainda, ele diz, o meu escolhido. E veja bem, nessa passagem, a palavra escolhido significa excelente. Como em muitas outras passagens, para os que estão na própria flor da idade, e são chamados jovens, ou de escolhidos, né? Nós vemos isso, jovens quando é chamado, são chamados de escolhido. Nós vemos Daniel, nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vemos o próprio Davi trazer esse entendimento para nós, ser chamados jovens excelentes ou jovens escolhidos. O Senhor, portanto, o chama de servo excelente, porque traz a mensagem de reconciliação a todas as suas ações, e todas as suas ações são dirigidas por Deus. Veja bem, Deus o chama de servo excelente. Por quê, irmão? Porque ele tem a mensagem de reconciliação. É por isso que o Senhor tem para Israel um mensageiro de boas novas, um mensageiro de reconciliação. Nós fomos chamados de pregadores da reconciliação, não é o que Paulo diz? Nós proclamamos a reconciliação de quem? Do homem com Deus. Então Jesus, o servo excelente, ou o meu escolhido, ele proclama, o escolhido de Deus, ele proclama a mensagem de reconciliação. Ele proclama o evangelho da salvação. Ele é chamado, o verdadeiro escolhido, ele é chamado. Ele é chamado por Deus para isso ir, para esse chamado. Então ele é chamado do quê? De servo excelente. No livro de Romanos, né? O livro de Coríntios também fala, Colossenses também fala, que Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Então esse mensageiro excelente, ele traz o que? A mensagem de reconciliação. E nós vemos que Deus, ele faz, Jesus, ele faz ele levanta uma grande ênfase acerca disso, porque nós vemos em todo o Evangelho, Jesus ele não proclama briga ou algum tipo de atrito, ao contrário disso, ele proclama somente a reconciliação do homem com Deus. Ele veio como mensageiro de boas novas. Até mesmo quando os samaritanos não aceitam que ele passe pela aldeia. E João e Pedro, né? João diz, o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e queime, né, essa aldeia? Ele diz não. Ele chama atenção a isso. Ele diz não. Por quê? Porque ele não veio. Ele não veio para outra coisa que não seja reconciliar o homem com Deus. Porque o homem estava longe de Deus. Desde o Éden, quando o homem pecou, ele se distancia de Deus. Ele está bem longe de Deus. Então, Deus envia Cristo para reconciliar. Por quê? Porque não havia um homem. Não havia quem pudesse fazer isso. Então Deus, ele envia Cristo como um servo excelente, proclamador do que? Da reconciliação. Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. É por isso que quando pregamos o evangelho, Pedro diz que nós antecipamos a vinda do Senhor. Quando nós fazemos o Senhor conhecido, nós antecipamos a vinda do Senhor. Por quê? Porque fomos chamados para isso.
ministros da reconciliação, assim como Jesus foi, o servo excelente, pregador do que? Da reconciliação do que? Do homem com Deus, ou de Deus com o homem. E veja bem, todas as ações, né, de Cristo são excelentes. Por que são excelentes? Porque são todas dirigidas por Deus. E ao mesmo tempo ele demonstra, né, o seu amor imerecido, pelo qual nos abraçou em seu Filho unigênito, para que em Cristo pudéssemos contemplar uma exposição ilustre da eleição pela qual fomos adotados na esperança da vida eterna. Então tudo na minha e na sua vida é por Cristo, é através de Cristo. É pelo que esse servo excelente fez, reconciliou. Ele fez essa reconciliação de Deus com o homem. Deus reconciliou o homem com Deus. Veja bem, fazendo e sofrendo ou padecendo esse sofrimento, ou sendo despejado tudo isso sobre ele. Ele pensou no homem. Ele amou o homem, apesar desse sofrimento. Então Deus, ele demonstra o seu amor pelo homem através do seu Filho unigênito, para que em Cristo pudéssemos contemplar uma exposição ilustre pela qual fomos adotados na esperança da vida eterna. É somente através de Cristo. Não há outra forma. Não existe outra maneira. Isaías, ele profetiza isso ao povo de Israel 150 anos antes. E nos dias de hoje nos chama a atenção. Nos chama a atenção acerca dessa palavra. Por isso que a palavra de Deus está aqui para que ela seja conhecida, para que ela seja estudada, para que ela seja minuciosamente, né, lida, examinada, para que nós possamos compreender e entender isso. A nossa salvação, a minha salvação e a sua salvação está em Cristo. Nós dependemos de Cristo. Foi Cristo que nos reconciliou. E se você não compreendeu isso, eu não vou cessar de dizer, eu não vou cansar de dizer, se arrependa, compreenda e entenda isso. Viva desta forma. Deposita a sua esperança, confie no Senhor, confie na cruz de Cristo. Viva por isso. Viva para isso. E nesse momento, é momento para isso. Não é um momento da igreja se esconder. Não é o momento do povo de Deus até mesmo festejar, ou como nós vimos em muitos lugares, todo mundo está em festa. Não digo que você não deve, a sua alegria está em Cristo. Mas nós temos que compreender, temos que entender. Não é um momento de festa, não é um momento de recuar, é um momento da igreja avançar, irmãos. É o momento da igreja avançar. Agora, é nesses momentos que a igreja está, que a igreja faz a diferença. Não é momento de festa, não é momento de se esconder, mas é momento de fazer a diferença. É trazer para o mundo esse evangelho. É levar esse evangelho, evangelho da cruz, evangelho de Cristo. É o momento da palavra de Deus ser exposta. É o momento da palavra de Deus ser pregada. Porque, irmão, o momento é da igreja. O momento é do povo de Deus. O mundo precisa conhecer Cristo nesse momento. Nós precisamos fazer Cristo conhecido. É nesse momento. É no momento de dificuldade. É no momento de sofrimento dessa terra é que os cristãos se sobressaem. É momento de pregar o Evangelho. É momento de proclamar a Cristo. Em meio à dificuldade, em meio à pandemia, em meio do sofrimento.
A nossa esperança está em Cristo e nós temos que proclamar isso. E se você não crê, não vive dessa forma, se arrependa nessa noite. O servo faz o quê? A vontade do seu Senhor. O servo não foi chamado para outra coisa. O Senhor o sustenta. É o Senhor que o escolheu. O Senhor depositou toda a sua confiança. E o servo obedece o seu Senhor. Obedece o seu Deus. É por isso que Cristo foi o servo excelente. E é através desse servo que eu e você alcançamos salvação. É através de Cristo, não tem outro nome. Sobre a terra, em cima da terra ou embaixo da terra. É somente Cristo. É somente através da cruz de Cristo, irmão. E vejamos, mais um. Em quem tenho toda alegria, ou, em outras traduções, em quem a minha alma se compraz. Quer dizer, Deus, a alma, Deus tinha alegria nesse servo. Deus tinha alegria no seu escolhido. E veja bem, além disso, Deus se deleita desse servo. E quem é esse servo? Vamos trazer para os nossos dias. É alguém que presta um serviço específico. Alguém que presta um serviço. É um servo que foi chamado para prestar um serviço. É por isso que eu disse. Jesus, ele compreendeu, ele entendeu para que ele tinha vindo. Ele entendeu. Ele sabia. Nós vimos no livro de João. Ele sabia que ele veio, que o Pai o enviou. E ele sabia que ele voltaria para o Pai. Estão trazendo para a realidade, é como um servo que presta um serviço. Ele sabe para que veio. Ele sabe para que veio. Alguém que presta um serviço sabe para que veio. E veja bem, você pode até apreciar o serviço dessa pessoa. Mas isso não demonstra que você tem intimidade com ele. Alguém que vai prestar um serviço para você. Você até pode gostar do serviço dele. Mas isso não demonstra que você tem intimidade, que você tem amizade com ele. Todavia, isso não aconteceu com o servo de Deus. Então Deus sabia quem ele havia enviado. Ele sabia quem iria prestar esse serviço para ele. Ele confiava nesse servo. Ele se alegrava nesse servo. A alma dele tinha prazer nesse servo. Porque ele sabia que esse servo ia prestar um serviço excelente. Um serviço perfeito. Veja bem. Esse servo ao qual o Senhor enviou, que nós sabemos que é Cristo, ele prestou um serviço perfeito a Deus. E Deus sabia disso. E Deus tinha confiança nele. Ele sabia por que veio. Para que veio. E ele cumpriu. Ele cumpriu a vontade de Deus. Veja bem, Isaías diz que o servo foi escolhido por Deus. Ele foi chamado por Deus para fazer uma tarefa muito importante. Mas o Senhor usa uma linguagem muito poderosa sobre ele. Olha o que ele diz. Em quem a minha alma se compraz. Em outras palavras, é como se Deus dissesse, aqui está a solução de Israel. Olha que coisa linda. Deus diz, aquele que a minha alma tem alegria. Quer dizer, aquele em que eu tenho certeza, em que eu deposito a minha confiança. E a mesma coisa que ele diz assim, Israel, aqui está a solução para os seus problemas. Aqui está a solução para o seu sofrimento. Invertendo para os dias de hoje. Aqui está, a igreja, a solução dos seus problemas. Aqui está, a igreja, a sua solução.
a solução dos seus pecados, a solução das suas dificuldades. É em Cristo. É em Cristo. A igreja precisa cumprir. Ela precisa confiar em Cristo. Ela precisa crer na obra de Cristo. É por isso que eu digo que esse evangelho tem sido escondido. A solução do homem, independente de quem seja, de qual raça seja, de que língua seja, de que cor seja, é Cristo. Aqui está a solução do mundo. Esse mundo está sofrendo, esse mundo está padecendo sofrimento, é porque está sem Cristo. Aqui está a solução de tudo. Deus, ele traz isso para Israel e traz isso para a igreja. Ele deu isso para a igreja, Cristo. Ele trouxe isso para Israel, Cristo. Aqui está a solução, o meu servo, em que a minha alma tem alegria. Eu que sustento ele. Eu que deposito toda a minha confiança nele. E veja, veja bem, as Escrituras nos trazem essa certeza. Cristo adentrou esse mundo santo e morreu santo, voltou para o céu santo. Em nada ele pecou. Em nada. Essa é a nossa solução. A nossa perfeição, irmãos, está em Cristo. Aquilo que eu não consigo, só Cristo consegue. É por isso que eu preciso depositar minha confiança. O Evangelho nos leva a isso. O conhecimento do Evangelho nos leva a isso, a confiar em Cristo. As boas novas de salvação. Não havia um justo. Não há um sequer. Mas Cristo, a solução do meu e do seu problema, está em Cristo, irmão. E veja bem, vou dar-lhe o meu servo, em quem a minha alma se deleita. O Senhor tem prazer neste servo. Ele se alegra com a vida do servo. Os escritores, do Novo Testamento reiteram isso quando registram as ocasiões em que Deus, expressa a sua alegria no seu Filho Jesus Cristo. E quais são esses momentos? Mateus 3,17. Deus, ele faz questão de mencionar isso. Demonstrar essa alegria, essa confiança no seu servo. No livro de Mateus, irmão. Mateus 3,17. Em seguida uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me alegro, ou me comprazo, ou me agrado. Então Deus, ele fazia questão de mencionar. E o Novo Testamento, ele faz questão de mencionar isso. Os escritores do Novo Testamento faz questão de relembrar isso, de ver. E Deus faz questão de trazer isso ao conhecimento. É o meu servo, em quem me alegro. Ou, como em outras traduções, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele diz isso em que momento? No batismo, No batismo que Jesus recebeu, No Jordão. Foi como se fosse uma autenticação, de Deus sobre Cristo. Foi como se Deus trouxesse ele desse o carimbo, de aprovação sobre Cristo naquele momento. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele faz questão de relembrar. Isaías faz questão de trazer isso na sua escritura, ou o Novo Testamento faz questão de mencionar aquilo que foi dito também por Isaías, E qual foi outro momento? Foi na transfiguração, que Deus também faz questão. Mateus 17:5.
No livro de Mateus 17:5, na transfiguração do monte, quando o Senhor está lá e está diante dele Moisés e também Elias, e está junto Pedro, Tiago e João, que contemplam esse grande momento, esse grande feito, quando eles veem Cristo da forma que Cristo é, transfigurado na sua forma de Deus. Pedro disse: Senhor, façamos aqui 3 tendas, né? Aí a voz do alto diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Deus, ele faz questão de mencionar, mais uma vez, de carimbar, de dar autenticação a esse momento, de dar uma autenticação em Cristo. E ele fala, mas a ele ouve, quer dizer, dê ouvido a ele, crê nele, acredite nele. Então são os momentos que Deus, ele faz questão de exaltar a Cristo, de mostrar que é o seu servo aprovado, o seu servo verdadeiro, aquele que ele sustenta, o seu escolhido, né? Então ele nos chama essa atenção. E tem mais uma, eu marquei mais uma vez aqui. Em seguida a voz do céu afirmou o prazer de Deus com o sacrifício perfeito do Filho, que está em João 12:28. Que ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Mostra o quê? Um servo aprovado por Deus, que está cumprindo a vontade de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Então Deus dá assim a ele essa certeza. Ele pede para Deus: Senhor, glorifica o teu nome, quer dizer, em mim. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Então é certeza de que aquele servo está cumprindo a vontade de Deus. Então Jesus, ele sabia por que ele veio, para que ele veio. Para o quê? Para cumprir a vontade de Deus. Para que eu e você estamos nessa terra? Por que nós estamos aqui? Por que nós somos chamados por Deus? Um servo precisa entender, precisa compreender. Muitos estão nessa terra buscando fazer a sua vontade. Muitos que se dizem supostamente servos estão nessa terra fazendo a sua vontade, elevando o seu nome, ganhando, lucrando, tirando proveito, querendo se aparecer. Ou o evangelho que nós temos visto, que o centro de tudo é o homem. Mas o centro de todo evangelho, irmão, é Cristo. E Cristo veio para quê? Para glorificar o Pai. Ele disse: Senhor, se glorifique o teu nome em mim. É o momento de glorificar o teu nome, não o meu. Então, compreenda o evangelho. Glorifica o nome de Deus, glorifica o nome de Cristo. Então o servo sabia que para que ele havia vindo, para glorificar o nome de Deus. E nós cristãos, irmãos, por que estamos nessa terra? Para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Cristo, irmão. E veja bem, o Pai falou do céu com uma voz de trovão, confirmando a sua obra em Jesus, tanto no passado quanto no futuro. A voz era audível, mas nem todos entenderam. E veja bem, e de fato, na ressurreição, o Pai exibiu o seu prazer perfeito no Filho, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Então, quando Deus diz: e eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. E Deus demonstra
esse amor, esse prazer no Filho, porque ele ressuscita o Filho dos mortos, para a honra, para a glória de Deus Pai. Jesus cumpre a vontade de Deus e Deus o glorifica. É por isso que a Bíblia diz que é dado a ele um nome sobre todo nome, todo poder, nos céus e na terra e embaixo da terra. E é um nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a ele foi dado esse poder, porque ele cumpriu a vontade do Pai nessa terra. Porque ele fez a vontade do Pai, porque ele glorificou o Pai. Igreja, nós estamos aqui para glorificar a Cristo, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo, para glorificar. Então confie em Cristo, confie na cruz de Cristo, vive de forma que a tua vida glorifique a Cristo, glorifique a obra de Cristo, essa grande obra ao qual Deus assim impôs sobre ele, ao qual ele suportou e venceu. E nos garantiu a salvação através dessa obra, irmão. E veja bem, ele foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai. Está lá em Romanos 6,4. De modo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,9. De fato o Senhor se deleita neste servo. É por isso que eu disse que esses 4 versículos de Isaías, ele tomariam um certo espaço do nosso tempo, porque ele tem muito entendimento para nos trazer desse servo, do verdadeiro servo, do servo de Deus. E Deus ele vai mais além. Ele diz: e pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Quer dizer, Deus colocou sobre ele o seu espírito. E ele o quê? Levará a salvação, ou proclamará a salvação aos gentios. Ou fará, como diz na minha tradução, justiça às nações. Então ele levará, através da sua obra redentora ou salvadora, a salvação aos gentios ou a todas as nações. É por isso que Deus pôs sobre ele o Espírito, né? E nós encontramos o Espírito Santo, né, trabalhando de várias maneiras na vida do servo de Deus, Jesus Cristo. Uma delas é na concepção do Filho no ventre de Maria. Foi-lhe dito: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esses fatos são o trabalhar do Espírito. É por isso que Deus fala: e pôs sobre ele o meu Espírito. Então nós vemos o trabalhar do Espírito nessa questão, através do ventre de Maria, através da concepção do próprio Jesus Cristo. Então nós vemos a concepção através do Espírito Santo. Então o trabalhar do Espírito, é por isso que Deus diz: e pus sobre ele o meu Espírito. No seu batismo, como nós vimos, que a pomba desce sobre ele em forma de Espírito, né? Está em Mateus 3,16. Depois, em seguida, o Espírito em seguida levou Jesus para o deserto, onde nosso Senhor enfrentou as tentações mais fortes que Satanás poderia arremessar. Então veja bem, é o próprio Espírito, é o trabalhar do Espírito sobre a vida de Cristo. Ele é concebido através do Espírito, depois ele é batizado, e o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, como diz nas Escrituras. Depois a própria Bíblia diz também que o próprio Espírito o leva para quê? Para ser tentado, para ser provado. É por isso que Deus fala: enviarei o meu servo. Porque Deus vê em Jesus a sua excelência.
Então nós vemos essa revelação muito antes, mas muito antes, irmão, de se cumprir. Porque nesse período de Isaías, Israel e Judá ainda não tinha nem ido para o cativeiro. Mas Deus já estava o quê? Anunciando o cativeiro. Deus já estava também anunciando a salvação através do seu servo. Dizendo, ó, não há um justo. Deus olha do céu e não vê ninguém. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Olha o cuidado de Deus com a sua nação. É por isso que Deus chama os ídolos para um debate, para uma discussão. Porque quem pode revelar isso? Quem pode trazer isso à tona? Quem tem esse poder? Senão o próprio Deus, o Altíssimo, o Santo, o Deus Todo-Poderoso. E veja bem, Jesus é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, irmão. E ao contrário do primeiro Adão, né, que sucumbiu à tentação de Satanás, o segundo Adão perfeitamente resistiu ao diabo e permaneceu sem pecado. Ele resistiu. É por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. E veja bem, da mesma forma que o primeiro Adão foi tentado, da mesma forma o segundo Adão deveria ser tentado. Mas ao contrário do primeiro Adão, que sucumbiu, que caiu, o segundo Adão obteve vitória para a honra e glória de Deus Pai. E é por isso que Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome. O nome que está acima de todo nome. Porque ele sobreviveu. Ele resistiu. Ele suportou a tentação. Ele venceu o diabo. Ao contrário do primeiro Adão, o segundo Adão venceu. Veja bem, em seu ministério público, Jesus demonstrou regularmente que o Espírito Santo estava sobre ele. No livro de Lucas, né, ele nos diz que Cristo voltou do deserto para a Galileia no poder do Espírito Santo. Ele venceu Satanás no deserto, onde o próprio Espírito o levou. Aí depois Lucas diz que ele veio, ele saiu, ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Quer dizer, ele veio cheio do Espírito Santo do deserto. E através da palavra diz, e os demônios se sujeitaram a ele, assim como todas as enfermidades e os efeitos da queda que havia atormentado os homens desde que o pecado entrou no mundo e trouxe consigo o grande sofrimento. Então Jesus, ele sai do deserto, cheio do poder do Espírito Santo, e todas as obras do pecado se submetem a ele. Todos os demônios se submetem a ele. Vamos dizer assim, todos estão sob o domínio dele. E ele vem no poder do Espírito Santo, que nós vemos e contemplamos através da palavra, curando, libertando os oprimidos, os escravos do pecado, os escravos de Satanás. É por isso que a nossa confiança precisa estar em Cristo. Por isso que a nossa vida deve estar voltada a Cristo, irmão. Para terminar essa primeira parte do servo, que o nosso tempo já está estourando. Finalmente, em sua morte e ressurreição e ascensão, encontramos o Espírito trabalhando de uma forma única. Foi através do Espírito eterno que ele se ofereceu sem mácula a Deus. Está lá no livro de Hebreus, 9:14. Pedro nos diz que Cristo foi condenado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Então Cristo subiu de volta ao Pai, depois de ter recebido a promessa do Espírito Santo. E assim derramou o seu Espírito sobre a igreja, como seu dom de ascensão para os remidos. Então é por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E essa promessa, irmão, verdadeira está em Cristo. Está na palavra. Está
numa promessa verdadeira. Porque Cristo prometeu. Porque Cristo assim o fez. E a promessa para a igreja. A promessa para o seu povo. A promessa para aquele que crê. E é através do ministério do servo que Deus concretizará o seu grande plano de salvação. Deus o escolheu, sustentou e permitiu que ele tivesse sucesso em sua missão na cruz. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço, o seu próprio sangue, para resgatar os homens de cada tribo, descendência, língua, povo, raça e cultura ou nação do mercado de escravos. Veja bem, irmão, nós éramos escravos do pecado, o homem é escravo do pecado. Mas quando ele recebe a Cristo, quando ele se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, ele é liberto da escravidão do pecado e da morte. Então ele inicia uma nova vida em Cristo. E essa promessa vem desde lá do livro de Isaías. Essa promessa vem desde Isaías, o servo sofredor, aquele que traria boas novas de salvação para todo aquele que crê. Então é por isso que nessa noite eu te chamo a crer em Cristo, a crer na sua palavra, a crer na obra de Cristo. Se você ainda não tinha consentimento, conhecimento disso, que você ainda não tinha, se você ainda não tiver, não tinha noção disso, crê dessa forma, acredite dessa forma, se arrependa, irmão, dos seus pecados e crê, porque Cristo já cumpriu. Cristo já fez, o livro de Isaías nos diz isso. Todo o Evangelho nos traz esse conhecimento. Toda a palavra de Deus nos traz esse entendimento que a nossa salvação está em Cristo. A salvação dessa terra, a salvação deste mundo está em Cristo. E é necessário que os homens, que a nação, que toda a terra saiba disso. É por isso que Deus chamou os seus. É por isso que Deus levantou a igreja nessa terra, para proclamar o seu evangelho, para proclamar a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E essa promessa, irmão, ela vem desde o princípio. Ela vem de antes da eternidade. E ela vem se promovendo, ou se promulgando durante os séculos e séculos, nos trazendo esse conhecimento, esse entendimento, através da sua palavra. Então Isaías deixou bem claro para nós, nesses 4 versículos, falando do servo, aquele que confia em Deus, aquele que é escolhido por Deus, aquele que deposita sua confiança em Deus, aquele que vive de uma forma que agrada a Deus, daquele que vive de uma forma que glorifica a Deus, que persevera em Deus. Então que essa mensagem fique com... que esse estudo nessa noite tenha trago para você um entendimento acerca do servo. Que ele possa produzir algo no seu coração. Que você possa compreender e entender essa verdade. Que você possa compreender o que é um servo que agrada a Deus. Qual é o servo que Deus se agrada? A quem nós devemos imitar? A quem nós devemos confiar? Em quem devemos confiar? É somente em Cristo e na cruz de Cristo. É somente no nosso Senhor e Salvador, né?
E se Deus assim nos abençoar, semana que vem, nós temos mais algumas coisas para falar desse servo, que não pôde ser exposto tudo hoje, né? Mas nós vamos falar mais um pouco acerca desse servo, para assim nos produzir um entendimento maior. Nós vamos falar sobre o trabalho do servo. Nós vamos falar sobre a paixão do servo. E nós também vamos falar sobre a força do servo. Então nessa noite eu agradeço você que teve paciência, que me ouviu. E que aquilo que eu não pude expor a você, que o Espírito do Senhor deu entendimento a você. Que Ele te elucide, né, acerca dessa palavra, acerca desse estudo. Não depende de mim, depende dEle. Eu só vim para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, irmãos. Falho, pecador, mas buscando fazer a vontade de Deus e confiando na promessa e confiando em Jesus Cristo. Eu agradeço a cada um, eu agradeço à igreja, eu agradeço aos irmãos. Vamos fazer uma oração nessa noite. E que o Senhor Jesus possa transmitir essa mensagem ao seu coração através do Santo Espírito, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento, por esta noite, por essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor assim nos concede, através da sua santa palavra, Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite que abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe a todos, ó Pai, aqueles que terão acesso, Senhor, a esse estudo, a esse entendimento da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa elucidar as mentes e os corações, ó Pai. Que a tua igreja, o teu povo possa compreender, ó Pai, a magnitude, Senhor, a qual o servo de Deus, o verdadeiro servo ou aquele que compreendeu o chamado de Deus, tem por obrigação, Senhor, cumprir na face dessa terra. Aquele, ó Deus, que foi chamado pelo Senhor, que confia no Senhor, ó Pai, que ele possa entender, ó Deus, essa mensagem, e que assim, Senhor, ele possa colocar em prática, Senhor. Ó Deus, que possa gerar arrependimento aos corações daqueles que ainda não tinham compreendido, daqueles que não tinham dado valor, ó Pai, ao Evangelho, ou valor ao chamado do Senhor, ao qual o Senhor chama. Ó Deus, que todos nós possamos viver, ó Pai, como um servo verdadeiro, Senhor. Como alguém, Senhor, como homens e mulheres que agradem ao Senhor, que cumpram e que façam a tua vontade na face desta terra, Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, que sejam vistos pelo Senhor, sejam sustentados pelo Senhor, sejam, ó Pai, provados e aprovados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, ministrando o teu evangelho, fazendo a tua vontade na face desta terra, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Nos abençoe com uma noite abençoada de sonos. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por este momento, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e agradeço, Pai. Amém, Senhor.